Joia, gente, vamos então seguir na nossa jornada bíblica. Hoje de manhã, muito cedinho, eu estava no terraço lá do hotel, meditando no livro de Jonas e pensando, eu estou aqui olhando para a Baía de Guanabara, meditando no livro de Jonas. Bem que podia soltar uma baleia na minha frente aqui, alguma coisa assim. Ia ser um sinal do céu maravilhoso, é ou não é? Mas muito legal, muito bom. Eu gosto desse livro, é um livro muito desafiador para mim. E explico, e faço um pouco de conexão com o que a gente conversou ontem. Quando a missão é colocada para a igreja de trazer a cidade de volta para Deus, Deus não somente trabalha com a cidade, mas trabalha com o seu missionário, com o seu agente. Deus aqui faz uma obra dramática, não só na cidade de Nínive, que toda se converte, negócio fenomenal, mas faz uma obra dramática na vida de um profeta, que sendo profeta de Deus, sendo o povo de Deus, tinha o seu coração fora de sintonia com Deus. Mesmo sendo o povo de Deus, tinha tanto preconceito, tanto prejuízo, que era uma barreira para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. É um profeta que não ora, é um profeta que não obedece, um profeta que não entrega a palavra, mas Deus ainda chama de seu profeta. Então, com um profeta assim, quem precisa de povo, não é verdade? Jonas é o famoso gol contra dos profetas. Mas, então, toda vez que nós estamos frente a esse desafio, geralmente a gente pensa assim, Deus vai fazer uma obra em nós para atingir essa cidade, porque Deus tem que mudar essa cidade. Deus fala assim, é verdade, vou mudar a cidade, mas para mudar a cidade, preciso mudar o meu povo primeiro. Então, a gente não pode ler o livro de Jonas só pensando em Nínive. A gente tem que ler o livro de Jonas pensando em Jonas também. Pensando quais são as barreiras que eu, como povo de Deus, tenho, nós, como povo de Deus, temos para fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Para a cidade, seja essa na qual estamos, ou para a cidade na qual Ele nos enviar. Então, Nínive, os marinheiros reagem muito mais prontamente a Deus do que o próprio profeta. Nós vamos ver hoje que a reação dos marinheiros a Deus foi que a reação de Nínive a Deus foi todo mundo se converteu. O negócio foi tão brabo, Josué, que até os animais tiveram que fazer jejum. Imagina, eu nunca vi um negócio desse. Então, meus filhos veterinários ou tecnistas lá em casa, discutindo esse texto na perspectiva animal, eles dizem, pai, que história é essa? Até os animais fizeram jejum. Pois é. E o profeta? Então, não é impressionante que o povo de Deus, às vezes, é mais desobediente a Deus do que o povo ao qual Deus direciona a sua misericórdia? Então, muitas vezes, o maior obstáculo para a missão não está no campo de missão, está no missionário, nos agentes da missão. Então, Jonas, de fato, narra experiências dramáticas de conversão, mas me impressiona a reação de Jonas, sendo o povo de Deus, ao seu próprio Deus. Então, nós vimos que nos relatos dramáticos, as três palavras ontem que nós escolhemos para lidar com cada capítulo do livro de Jonas é surpresa, crise e oportunidade. Em cada capítulo desse livro, você encontra uma surpresa, uma crise, uma oportunidade. Ontem a grande surpresa foi, e a palavra do Senhor veio a Jonas. Uau! A crise foi a reação de Jonas a essa palavra. Como é que também foi uma surpresa. Como é que o profeta reage dessa forma? Nós vimos a crise que essa reação surpreendente do profeta a essa palavra surpreendente de Deus provocou. Essa crise revelou uma agenda no coração de Deus e revelou uma agenda no coração do profeta. Revelou uma dissintonia entre essas duas realidades.
A oportunidade é que agora, por meio dessa crise entre o Deus e o seu povo, entre Deus e o seu profeta, e a tarefa que nós temos como povo de Deus, de rever essas agendas. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e vamos trabalhá-lo de alguma forma. Vocês não se espantem não, que eu tenho a minha Bíblia revista e destacada. É o meu iPad misericórdia. Faz assim, a página vira rapidinho, entendeu? Que é mais fácil para estudar, é mais fácil para rabiscar aqui. Então, não se espantem, viu? Não é falta de respeito, não. É a cola que é ruim mesmo, está entendendo? Vamos lá, então. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 1. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara para dormir profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram o máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Surpresas, crises e oportunidade. A sintonia do coração, sintonizando com o coração de Deus. Aqui a mensagem de Deus muitas vezes acontece da mesma forma. A mensagem de Deus ao povo de Israel, a mensagem de Deus à igreja, não chega a nós por meio de uma exortação profética, mas chega a nós por meio de um drama pessoal da vida do profeta. Deus, da mesma maneira, fala ao profeta por meio de circunstâncias dramáticas. Ele nos fala por meio do drama vivido por Jonas. Então, quando Deus recorre a uma linguagem dramática, a mensagem, ela não está explícita numa exortação, ela está implícita numa narrativa. Um pouco diferente. Deus tem um plano soberano de salvação na história, e agora o foco desse plano de Deus é Nínive, e ele está diante dessa ação desobediente do profeta.
Deus fala ao profeta, isso provoca uma surpresa, uma crise e uma oportunidade. Vamos às surpresas. Temos 3 surpresas aqui. A primeira que Deus fala, a segunda a dificuldade da tarefa e a terceira a reação do profeta. Então Jonas é um homem a quem Deus fala. De uma maneira inesperada, de uma maneira autoritativa, vem a palavra do Senhor a Jonas. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, é uma forma muito recorrente que nós temos na Escritura. Acontece 100 vezes no Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor. Algumas vezes, depois dessa frase, veio a palavra do Senhor, aparece a mensagem que o profeta deve entregar. É o caso de Malaquias, é o caso de Sofonias, Ageu, Zacarias. Outras vezes, depois dessa expressão, veio a palavra do Senhor, o que aparece são instruções do que deve ser feito. Como é o caso de Jonas, 2 Samuel 7, 1 Reis 17, são expressões onde o que vem em seguida a essa frase, vem instruções. No caso de Jonas, vem instruções. Então, veio a palavra do Senhor. Então, diante disso, o profeta aprende o seguinte: não é ele que cria a mensagem, veio a palavra do Senhor. Jonas tem que entregar um sermão de 5 palavras na língua hebraica. Em 40 dias, Nínive será destruída. Ele não cria a mensagem, o profeta ele transmite a mensagem. Nos dias de hoje, isso é quase uma nova reforma religiosa, não é isso? O profeta não cria a mensagem, ele transmite uma mensagem que lhe foi entregue. O profeta é servo da mensagem e não dono da mensagem. É impressionante, muitas vezes, quando a gente olha no púlpito e percebe que a performance no púlpito se torna maior do que a mensagem que é entregue. É um negócio meio esquisito isso, porque o profeta é servo da mensagem e não dono da mensagem. Uma terceira coisa é que o profeta, ele não é fonte da mensagem, ele é apenas instrumento de entrega. Veio a palavra do Senhor. Ele não cria, ele é o servo, ele não é a fonte da mensagem. Uma quarta coisa interessante é que o profeta não elege a quem ele vai entregar a mensagem. É Deus que decidiu, vá e entregue a Nínive a mensagem. Então a surpresa é, o profeta não cria a mensagem, o profeta é servo da mensagem, o profeta não é a fonte da mensagem, o profeta não elege a quem ele entrega a mensagem. É muito interessante, porque na missiologia de hoje em dia, quando se pensa na missão na cidade, se fala de público-alvo. Não é verdade? Público-alvo. Qual é o nosso público-alvo? Somos nós que definimos? Imagina, no planejamento estratégico missiológico de Jonas, na reunião, ele considera, vamos evangelizar os nossos piores inimigos, Nínive, sobre quem, inclusive, há a palavra de Deus. Eles serão aqueles que Deus vai utilizar para nos disciplinar. Vamos lá evangelizá-los. Nunca Jonas ia escolher como público-alvo Nínive. Então, não somos nós que definimos esse público-alvo, nem a mensagem. Nós vamos e entregamos a mensagem a quem o Senhor manda entregar. Segunda surpresa, a singularidade da tarefa. Versículo 2, vá àquela grande cidade de Nínive e proclama, porque a sua maldade chegou à minha presença. Essa expressão é uma expressão que vale a pena estudar um pouco mais. Quanto de maldade é necessário para que Deus diga isso? A sua maldade chegou à minha presença. De qualquer coisa, de qualquer forma, é grave a coisa. É bem grave. É quando você vai no médico, o médico diz assim, qual é a situação deles? Está evoluindo para óbito. Né? Essa frase boa, né? Está evoluindo para óbito. Né? A maldade chegou à presença. Então, em que consiste essa dificuldade? Nínive é uma palavra de origem suméria que vem de Nínoa, que vem da deusa Ishtar, que era uma deusa da guerra, do sexo, uma deusa dos céus.
Nínive é conhecida pela sua perversidade, pela sua violência, uma cidade cheia de pecados, cheia de feitiçaria. O profeta Naum faz descrição da cidade de Nínive de uma forma terrível. No capítulo 3 da profecia de Naum, versículos de 1 a 4, diz assim sobre Nínive: ai da cidade sanguinária, repleta de fraude, cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Há o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanha de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre em feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Cidadezinha difícil para viver essa, né? No versículo 19, completa: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Naú desce a lenha. A descrição que ele faz dessa cidade é terrível. Ninguém quer morar lá, o IDH lá não é muito bom, dessa cidade. Então, o Senhor pede ao profeta para entregar a mensagem nesse lugar. Vai e proclama contra a cidade. Sua maldade chegou até a minha presença, sua abominação é enorme. Apesar de ser uma cidade grande, famosa, capital da Assíria, as luzes da cidade não impedem que o Senhor veja a sua abominação. Deus não se impressiona com o PIB da cidade, está entendendo? Deus não se impressiona com o fato de que Patrese visita a cidade de Nínive, está entendendo? Então, é glamurosa, poderosa, mas a sua abominação chegou na presença de Deus. As luzes da cidade não impedem que Deus veja a sua abominação. Não impressiona a Deus a sua riqueza. O que traz grande impressão no coração de Deus é justamente a sua maldade. Então, há um risco possível aqui. Jonas sabe a profecia. Isaías 7:17, Oséias 9:3, Oséias 10, Oséias 11 descreve que a Assíria iria invadir Israel. Jonas conhece a profecia. Então, como é que eu vou levar a mensagem de Deus para essa nação que Deus vai utilizar para invadir Israel? O problema de Jonas não é a confiança na palavra de Deus, ele confia, tanto confia que não quer ir. Cumprir a missão em Nínive seria colocar o seu povo em risco. Eu vou levar um benefício para aqueles que Deus vai utilizar para me disciplinar. A terceira surpresa é a reação do profeta. Jonas obedece e vai, só que vai na direção oposta. Vai para Tarsis. O profeta do Senhor, que ouviu a palavra do Senhor, tem como ato consequente fugir do Senhor. Versículo 3. E o profeta foge de Deus. Bom, possíveis razões pela fuga do profeta. Nós temos uma razão textual. No capítulo 4, versículo 2, nós vimos lá uma das razões pelas quais Jonas decide fugir. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus de misericórdia, compassivo, e tarará. Então, essa é uma das razões pelas quais Jonas foge de Deus. Interessante, Jonas é o tipo de profeta, o tipo de povo de Deus, no qual a sua teologia está em conformidade com a sua confissão, mas a sua prática não está em conformidade com a sua teologia. Jonas é ortodoxo,
ele confessa as coisas certas, ele conhece a teologia, conhece o seu Deus. No entanto, o fato dele ser ortodoxo na sua teologia, confessional na sua forma de ver a fé, não faz dele um obediente. É uma coisa difícil, né? Muitas vezes a gente pensa que a ortodoxia nos salva, né? Que a ortodoxia, confessar a coisa certa, implica necessariamente em fazer a coisa certa. No caso de Jonas, não. Ele tem uma confissão ortodoxa, ele confia na palavra de Deus, mas ele foge. O problema não é a teologia que ele tem aqui, é a teologia que ele tem aqui, no coração. Então, a teologia não está em conformidade com a sua prática. Ele professa a coisa certa e ele vive de maneira distinta. É interessante, nesse capítulo 1 que nós lemos, toda a criação está sujeita ao Senhor, menos o profeta, perceberam? O Senhor faz o mar ficar bravo, faz o mar ficar calmo, manda um grande peixe, está tudo no sistema funcionando. Os peixes, é para lá, Senhor, vai lá, vamos pegar esse cara aqui. Jonas Minhoca, vai lá, peixão, pega esse cara. Vem para cá, joga para cá, levanta o mar, agora baixa a onda, sacode o barco, está tudo no esquema. E o profeta está dormindo. Que coisa impressionante. Toda criação obediente a Deus e o profeta de Deus desobediente a ele. Deus controla todas as circunstâncias. Esse coração aqui se nega. Jonas decide fugir. Seja qual for a razão pela qual Jonas decide fugir, uma coisa a gente percebe aqui: não é uma boa coisa fugir de Deus. Não é uma boa decisão. Jonas então vai sugerir um plano B para Deus aqui. Ele deixou a cidade e foi para outra direção. Tarsis é descrito em Isaías 66, 19, como o final do mundo. 400 quilômetros de Jope. Alguns dizem perto da Espanha. Final do mundo. Lá, a palavra de Deus não havia sido anunciada ainda. Isaías 66, 19b diz isso. Então, a intenção de Jonas aqui é de evitar missão e evitar o Deus da missão. Em Tarsis é uma cidade próspera, um lugar bonito. Jeremias 10:9 descreve Tarsis. Ezequiel 27:12 também descreve Tarsis. Lugar rico. Desde 1000 anos antes de Cristo, Tarsis já era famosa pela sua riqueza. E como nós vimos ontem, as circunstâncias para a desobediência eram favoráveis, né? Ele tinha o dinheiro no bolso, o orçamento cabia, achou o barco no porto, tinha lugar no barco, um lugar reservado para dormir, está tudo favorecido. Quer dizer, quando o coração está desobediente a Deus, a gente lê as circunstâncias de maneira diferente, né? Então, tudo favoreceu a desobediência, né? Então, ele sai de Gat-Hefer e chega a Jope. Sai das montanhas da Galileia e chega ao mar Mediterrâneo. Um porto importante, encontra o navio, tinha recurso, havia vaga, uma bênção. Tudo favorecendo o plano B de Jonas. Então, é assim, quando o nosso coração não está em sintonia com Deus, o risco do auto-engano é bastante forte. Da autoilusão. Interessante, 750 anos mais tarde, nessa mesma cidade de Jope, foi necessário novamente o Senhor se manifestar para livrar o auto-engano de uma pessoa chamada Pedro, na mesma cidade, 750 anos mais tarde. Pedro recebe ali a visão do céu para que abrisse os seus olhos, para que ele levasse o evangelho até os gentios, até Cornélio, na mesma cidade. Então, talvez a gente tenha que fazer uma caravana da nossa igreja para ir para Jope, para ver o que acontece lá em Jope, né? Então, o plano B tem consequências. E é impressionante a descrição da topografia de descenso que o plano B de Jonas comunica. Olha só,
Ele sai de Gat-Hefer, da montanha, e desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele vai para o fundo do navio. Do fundo do navio ele vai para o fundo do mar. Do fundo do mar, diz o texto, ele vai para as profundezas do mar. E da profundeza do mar ele vai para o fundo do peixe. E para o peixe, diz o texto, ele vai para o mundo da morte, da escuridão da alma. É de uma riqueza de topografia, descrevendo essa pirâmide para baixo. É sempre assim. A desobediência nos faz entrar nessa espiral para baixo, e a gente vai baixando, descendo, da montanha até a escuridão da morte. Então, Jonas foi o primeiro profeta enviado por Deus aos gentios. Lembra que eu falei para vocês ontem? Até o livro de Jonas, os povos da terra olhavam para Israel. Em Jonas, Deus muda a maneira de trabalhar. Agora, ele envia de Israel para os povos da terra. Jonas foi o primeiro profeta a desobedecer esse envio. Jonas, frente à palavra do Senhor, se recusou a rever suas convicções. Mas a Deus aqui vai trabalhar por meio dessa situação e cria então as crises. Essa teimosia de Jonas indica essa falta de percepção. As crises são fabulosas, porque as crises de fato revelam situações não conhecidas antes, né? Você está dirigindo, né? E você leva uma fechada e você tem que reagir no reflexo. E esse reflexo você vai mostrar se está um motorista experiente ou não, porque a crise revela isso, a crise revela as nossas debilidades, enfim, as crises sempre são reveladoras. Então, vai começar a crise aqui, surpresa, crise entre os versículos 4 e a 17. Deus continua falando agora por meio do drama que vai ver o profeta. Na mensagem dramática, a mensagem não está explícita na exortação, mas implícita na narrativa. Então, como é que Deus se revela nessa crise? Vamos ver nessa crise, como é que Deus se revela, como é que Jonas se revela. Como é que Deus se revela nessa crise? Deus se revela onipresente. Quem pode fugir da sua presença? Salmo 139, não é isso? Deus é onipresente. Deus se revela onipotente. Ele controla as circunstâncias físicas, controla até a decisão insana do profeta de fugir de Deus. Deus se revela onisciente. Quem pode resistir aos seus propósitos? Ele decidiu que Nínive vai ouvir a sua mensagem, e mesmo um profeta teimoso não vai impedir que Deus cumpra o seu propósito. Então, Deus se revela nessa situação. Como é que Jonas se revela nessa situação? Jonas crê que esse caminho de fuga estava fora do controle de Deus. Não estava. Deus agora vai fazer de um outro modo. Se a palavra não é suficiente para fazer o profeta sintonizar-se com o coração de Deus, Deus vai agir de uma forma dramática, com novos agentes nesse propósito, nesse processo. Então, o propósito de Deus é fazer com que a mensagem chegue a Nínive. E Deus não vai se desviar dessa decisão, apesar de um profeta teimoso. Então, o Deus compassivo vai tratar com o profeta da mesma forma que ele quer tratar com Nínive. E é interessante o paralelo do que Deus quer fazer em Nínive com o que ele está fazendo no profeta. Deus vai ter que baixar daqui para cá essa experiência com o profeta. Muitas vezes a gente acha que na nossa formação bíblica, quanto mais informação nós temos, mais nós conhecemos, né? Mas não é assim. O objetivo da instrução bíblica não é nos informar simplesmente, é transformar. Então, muitas vezes a nossa pedagogia se ocupa daqui para cima, sabe? Achando que informação é suficiente, mas não é. A formação é importante, a experiência é importante. Então, Deus vai fazer no meio da crise, vai tirar o que está na cabeça de Jonas para colocar no coração de Jonas. No mundo da corrida é assim. Eu me lembro da maratona lá em São Paulo,
Lá pelo quilômetro 10, chegou um rapaz do meu lado, forte, bonitão, grandão, correndo num ritmo muito forte. Eu achei estranho, porque pessoas que correm naquele ritmo tão forte já devia estar na frente há muito tempo, mas ele veio de trás. Então eu falei, ele está acelerando. Não é muito prudente acelerar no quilômetro 15, numa maratona de 42, mas enfim. A regra funciona assim: para cada quilômetro que você acelera, para cada minuto que você vai mais rápido do que você treinou, vai faltar 2 no final. Então, eu falei para ele, tudo bem, estou animado, sua primeira maratona, minha primeira maratona. Eu falei, parabéns, estou vendo que é a primeira maratona. Ele, por quê? Você está acelerando no quilômetro 15, mas está tranquilo, está muito bom, que não sei o que. Eu falei, mas é a sua primeira maratona. Muito bem, e você treinou muito para isso? Não, me inscrevi e vim. Falei, daqui a pouco vou ver a quebra da presunção, deixa ele. Falei, faz o seguinte, corre no meu ritmo comigo aqui, a gente vai conversando um pouquinho. De onde você é? Eu sou de Porto Alegre e tal. Aliás, amanhã é maratona de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre e tal, que não sei o que. Tá bom, que legal. E falar dos gaúchos. Queria ver se ele conversando diminuiu um pouco o ritmo, porque ele ia quebrar. Aí ele foi, passamos. Aí vinha a pessoa tirar foto, ele fazia pose para foto. Falei, está animado mesmo, deixa, jovem é fogo, né? Deixa o jovem ir. Vai ver que ele é bom mesmo, não estou sabendo, né? Uma grande revelação do meu lado, não estou sabendo. Né? Chegou no quilômetro 19, ele começou a colocar a mão do lado. No quilômetro 20, começou a tossir. Falei, tudo bem aí? Mais ou menos, né? Falei, o que está sentindo? Uma dorzinha aqui do lado. Falei, já estava muito forte, né? Chegou no 23, ele falou assim, boa prova para o senhor, viu? Boa prova para o senhor, eu vou ficando por aqui. Aí sentou, falei assim, você quer que chame alguém para te ajudar? Disse, não, acho que eu tenho que rever meus planos. Isso, tem que treinar um pouquinho antes. Ele se achava, né? A famosa corrida do Tassi, né? Na hora do vamos ver, ele descobriu que não estava preparado. Então, muitas vezes a gente gasta muito tempo na nossa formação teológica investindo daqui para cima. Então, é tão famosa a igreja do Tassi, né? Está se achando. Mas na hora da crise, que a gente vê de fato o que de fato, né? Cada prova é uma prova, cada corrida é uma corrida. É importante a gente colocar na prática. Bom, Deus vai fazer esse tratamento aqui com o profeta. Então, o Deus vai fazer com que o profeta viva uma situação para que a sua experiência dramática o permita entender o que ele de fato espera que aconteça lá em Nínive. Então, Jonas é um criador de problemas. E andar do lado de criador de problema é sempre um problema, né? Porque não somente prejudica o criador de problema, mas para quem está do lado também sofre as consequências, não é? Então, Jonas, o criador de problemas, entra no navio e todo mundo vai sofrer. O pessoal que pagou a FedEx para lá mandar as cargas, perderam as cargas. Não tinha seguro não, porque o pessoal começou a jogar carga no mar, então teve gente que vendeu, que foi prejudicado. Teve gente que comprou, que foi prejudicado por causa de Jonas no barco. Alguém vendeu uma carga e alguém não recebeu. Criou uma crise econômica aqui, né? E internacional, porque saiu de um lugar para outro. Então, Jonas, quando você comprar uma coisa no Amazon, peça a Deus para que não haja nenhum Jonas no barco ou no avião, porque senão você não vai receber a carga. E se não recebeu, talvez tinha um Jonas lá, viu? Tem que colocar na cláusula do seguro, fator Jonas, o seguro não cobre, né? Mas é interessante entre a relação que nós podemos fazer entre a confissão de fé dos marinheiros e a sua obediência a Deus, e a confissão de fé de Jonas e a sua desobediência a Deus. Quem é que age em sintonia com o coração de Deus aqui? Não aqueles que conhecem a Deus. Justamente aquele que conhece a Deus desobedece e age de maneira equivocada. Os que não conhecem a Deus terminam oferecendo um sacrifício, fazendo voto para Ele. Muitas vezes isso acontece. Na graça comum, muitas vezes, não é o povo de Deus que faz a coisa certa, apesar de conhecer a coisa certa. Muitas vezes, quem faz a coisa certa são uns marinheiros. Lá no prédio que a gente mora,
aquele povo que não conhece a Deus, muitas vezes agindo da melhor maneira, de acordo com a vontade de Deus, enquanto que o povo de Deus, que conhece a Deus, não age da forma como Deus quer que a gente haja. Muitas vezes, em relação à missão na cidade, nós temos marinheiros que não conhecem a Deus, agindo conforme os valores de Deus, e nós temos o povo de Deus agindo em falta de sintonia com o coração de Deus. Então, Jonas segue e teme ao Senhor do céu. A confissão de Jonas é impressionante. Os marinheiros, versículo 6, diz que seguem muitos deuses e ídolos. Olha a diferença. Jonas é a razão da crise. Os marinheiros buscam de tudo para saber o que está acontecendo. Jonas dormia profundamente e não fazia nada. Os marinheiros procuravam salvar a carga, salvar a vida deles, salvar o navio. A reação de Jonas frente ao Deus que ele conhece é uma. A reação dos marinheiros frente ao Deus que eles acabam de conhecer é outra. Muito interessante isso. A gente às vezes tem um pensamento muito linear. A gente diz assim: porque eu creio no Deus certo, professo a fé correta, faço o que é correto. A realidade não é linear assim. Você pode crer no Deus certo, articular a sua fé de maneira correta e ainda assim agir em completa indiferença ao que você crê e o que você fala. A surpresa é quando os marinheiros que não conhecem a Deus agem de acordo com a vontade de Deus e você fica moído. Você, mas como é que pode um negócio desse? Não, nós temos a propriedade do que é certo. Seguir a Deus é uma questão de geografia. É desse lado que ele está. Ele joga no nosso time, não joga no seu time. Mas aqui o que nós vemos é que os marinheiros jogam no time de Deus para valer. Na sua forma de agir. Então, o servo de Deus na crise, ele é o causador da crise. A sua presença cria e causa juízo, e não livramento. É o servo desobediente. Ele é o transtorno e não o alívio. Ele produz dano e não a solução. Que coisa impressionante. Ele é o problema. O servo de Deus é o problema. Imagina nisso. Vamos trazer a cidade para Deus. E muitas vezes o problema é o servo de Deus. Então Jonas tenta calar sua consciência e tapar seus ouvidos, né? Ele tenta viajar de maneira secreta, ele bota uma capa diferente, um bonezinho, um óculos escuro. Ninguém lembra que é Jonas, né? Dá um nome falso, né? Acha que é do Jonas Brother, alguma coisa assim, vai disfarçando. Então ele entra lá disfarçado e consegue lá um quartinho no fundo do fundo do fundo e vai dormir o sono para apagar a consciência. Esse sono é o sono da indiferença a Deus, o sono da indiferença ao chamado de Deus, o sono da indiferença da consciência, o sono da indiferença da situação do entorno. Está todo mundo tentando salvar o barco e o cara está dormindo lá. Que sono pesado esse de Jonas, né? Todo mundo querendo preservar a vida e Jonas dormindo. E Nínive tem 120 mil pessoas que vai morrer. E Jonas dormindo no fundo do barco. Aí Deus começa a fazer a confrontação. Manda o capitão lá. E o capitão começa a fazer a pergunta. É interessante a maneira como o texto também descreve o grau de tensão que vai evoluindo. Olha o versículo 5. Capítulo 1, eles estavam com medo. Versículo 10, ficaram apavorados. Versículo 16, grande temor. O bicho pegou mesmo, o negócio estava difícil. Eu fico imaginando aqui o pânico, né? Medo, apavorados, grande temor. Uma crescente aqui, né? Aí o capitão chega lá e diz assim: ô meu, o capitão da Paulista, diz: ô meu, levanta aí, cara. O que você está fazendo dormindo nesse barco? Clama para o teu Deus, pelo menos.
sei lá qual é o teu Deus, para ver se ele livra a barra da gente. Os marinheiros têm um discernimento espiritual que Jonas não tem. Olha só, gente, profeta de Deus. O profeta de Deus, que é o causador da crise, não discerne. Aí vem os marinheiros e dizem assim, olha, gente, a gente está acostumado a pegar tempestade nessa praia, que esse mar te conhece. Essa tempestade é diferente. Tem um trem, os marinheiros eram mineiros, tem um trem doido aqui nesse negócio. Não pode ser só mar nervoso, não. Tem algo mais aqui. Começaram a discernir espiritualmente a coisa. Vamos orar para os nossos deuses, porque aqui tem outra coisa acontecendo aqui. Isso aqui é mais que Netuno. Isso aqui o bicho está pegando. Tem alguém mexendo muita água lá embaixo. Eles discernem espiritualmente uma coisa que o profeta não discerne. E aí, eles oram aos seus deuses e Deus responde para eles que o negócio era fazer aqui jogar sorte para descobrir. Como não tinha o Espírito Santo, tinha que jogar sorte, porque não dá para discernir no espírito de outros deuses, né? Então jogaram sorte. Deus vai lá e diz assim no dado, é 6, é Jonas, pegou. Foram lá naquela parte dos jogos, lá do cassino do barco, jogaram lá sorte. Caiu Jonas, só caía Jonas. Aí Jonas falou assim, Deus, você não devia me revelar dessa forma, né? Foi revelado. E aí, versículo 8, parece o estudo bíblico indutivo dos marinheiros que aprenderam o método observação, interpretação e aplicação, o método OIA, né? Quem é você? De onde você vem? Que Deus você serve? Qual a sua profissão? Confessa. Nunca será fanfarrão. Confessa. Né? Então, o capitão Guimarães assumiu aqui no barco. É Guimarães o nome dele? Capitão Guimarães? Hã? É esse? Nascimento. O capitão Nascimento assumiu aqui, fanfarrão. Confessa. Quem é você? Seu nome? De onde vem? Quem é teu Deus? O que você está fazendo aqui? Tua profissão? O Jonas, confessa. Né? E aí ele de novo tem a confissão certa e a prática errada. Então Jonas vai responder de maneira direta, né? Mas nada faz com que ele reconsidere a sua posição. Jonas tem uma boa doutrina e uma vida errada. Jonas tem o conhecimento de Deus, mas lhe falta amor. Jonas teme a Deus, mas não tem reverência a Deus. Ele submete a sua fé à sua percepção da realidade, e não ao contrário. Submeter a sua percepção da realidade à sua fé. Ele é tão teimoso que ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Que coisa! Prefere morrer do que obedecer a Deus. Essa tem sido a história da igreja no Ocidente. A rua onde eu morava na Inglaterra tinha uma igreja linda, que virou um ateliê de arte, linda, mas virou um ateliê de arte. Deixou de ser igreja. E eu passava ali na minha igrejinha, na minha rua, ali em Highbury, e via, o sonho que motivou essas pedras não foi para que se tornasse um ateliê de pintura, por melhor que seja o ateliê de pintura. Isso aqui era uma comunidade de fé, de pessoas que queriam viver na história o projeto de reconciliação de Deus, mas a igreja morreu. Virou pub, virou ateliê de pintura, virou abrigo para estudantes, uma teologia que se sabia por demais inteligente, mas perdeu o temor de Deus, e foi matando igreja, e continua morrendo igreja por igreja. E isso num contexto que teve um avivamento do qual nós somos filhos. Essa secularização está chegando aos nossos dias. Olha o valor da vida na cidade na qual nós vivemos. Eu não sei no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, crianças perdem a vida por causa de um relógio, por causa de um tênis, por causa de um celular. Porque já não há mais temor à vida. Se eu quero o teu celular, eu te mato para obter um celular.
Não é mais fácil pedir? Tudo bem que é persuasão, mas só pedir, né? Mas tem que pedir e matar. Que cultura é essa de morte na qual nós vivemos? Jonas é esse profeta teimoso que prefere morrer a obedecer a Deus. Tem sido assim a história da missão na cidade. Muitas cidades nas quais as igrejas morrem ao invés de obedecer a Deus. Preferem morrer. E essa tem sido a história, ou parte da história da secularização do Ocidente, o que tem feito na igreja. Entre a nossa teologia inteligente e a obediência a Deus, a gente fica com a nossa teologia inteligente e morre. Morre. Então Jonas fala assim, eu acho que no texto hebraico, Jonas diz assim, se vocês me pegarem, me joguem no mar. E Jonas começou a correr no barco, eu imagino. Imagina que ele ficou assim, me joguem no mar. Pode jogar, imagina, ele ficou, se sou eu, disse, pega. Se pegar, me joga. E Jonas correndo, fazendo um tiro de 100 metros no barco. Pegaram Jonas e lançaram no mar. Jonas não decidiu fugir por causa do medo dos assírios, mas fugiu por causa da misericórdia de Deus. Não foi a maldade dos ninivitas que colocou medo em Jonas. Foi o amor de Deus que assustou Jonas. E a sua preocupação com a sua própria ideologia. Jonas quis desistir da missão justamente pela possibilidade de ela ser exitosa. Então, frente à decisão de Jonas, os marinheiros tentam fazer um esforço ainda para salvar a vida de Jonas. Tentam remar para salvar a vida de Jonas, mas não dá. E por fim, eles clamam ao Senhor, Senhor, a gente tentou aqui, não coloque sobre nós a responsabilidade da morte de um inocente. Senhor, a gente tentou salvar a vida desse cara aqui, mas não conseguimos, então Jonas, para a água. Jonas é lançado no mar sem dizer uma palavra de arrependimento. Do tipo, caindo da prancha, desculpa, Senhor. Não, nem isso. Crise. Deixa eu só ver aqui. Mais 2 minutinhos a gente avança nessas oportunidades aqui. Quais são as oportunidades que nós vemos aqui? A ação soberana de Deus e sua bondade e a sua compaixão no meio desse testemunho confuso de Jonas nos permite ver algumas oportunidades aqui. Primeira oportunidade é essa confrontação entre a confissão de Jonas e a sua vida prática. É uma boa área para investigar. A confissão está correta, mas a sua ortopraxia não está correta. A sua ortodoxia está correta, mas a sua ortopraxis não corresponde à sua ortodoxia. Então, essa tensão entre confissão e ação. Também essa crise foi uma oportunidade que Deus usou para a conversão dos marinheiros, para que eles conhecessem o verdadeiro Deus. Eles terminam fazendo um voto a Deus, do qual eles conheceram naquela situação de crise. Não deu tempo de ler a Torá, de ler a lei do Senhor. Ali só souberam que Jonas era servo do Deus Criador do céu e do mar. Eles viram o mar como estava e viram como ficou. E dizem, esse é o Deus, esse é o Deus. Imagina ele chegando depois na cidade e perguntando, precisamos entender esse Deus a quem nós prestamos sacrifício. Quem é o Deus desse Jonas? Porque eles não tinham muita informação. Deus poupou a vida de Jonas. O Senhor colocou um enorme peixe e a história não acaba ali. Onde Jonas achava que era o final da história, Deus estava recomeçando a história. Ele disse, me jogue no mar e aí acaba o problema. Deus jogou ele no mar, ele foi jogado no mar e ali começou uma nova história. O seu desejo soberano de salvação vai ser demonstrado na vida de Jonas, agora de uma maneira diferente. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas.
Jonas quis morrer, mas Deus o manteve vivo. Jonas é usado por Deus apesar da sua desobediência, assim como Deus nos usa apesar de nós mesmos. Então, muitas vezes, quando nós estamos fugindo de Deus, mas confessamos isso, Deus utiliza essa confissão também. Muitas vezes nós somos como Jonas, cristãos mais insensíveis a Deus do que os próprios pagãos, menos bondosos do que os pagãos frente à situação humana. Muitas vezes, como cristãos, somos parte do problema e não da solução. Então, a nossa confissão, nesse momento de crise, está nas mãos do Senhor. Também aqui nessas oportunidades nós vemos que Deus ama as nações, Deus ama a cidade, inclusive uma cidade hostil. Deus demonstra amor por essa cidade hostil. Deus demonstra amor aos marinheiros. Eles não creem em Deus, não criam em Deus. Deus demonstra amor a Jonas, salvando Jonas do seu próprio intento contra a sua própria vida. Que tipo de história nós estamos falando aqui? Da história de redenção em Cristo, da história que nós somos chamados a servir. Uma salvação que é dádiva de Deus, uma salvação que é dádiva e recebida por fé, uma salvação que promove a vida no meio de uma cultura de morte. E nós vivemos no meio de uma cultura de morte, não é isso? A nossa cidade tem uma cultura materialista, focada no consumo e no êxito. A morte para a classe média é não poder consumir, é ou não é? Quer bem matar a classe média? Impede o consumo. Você destrói a classe média com um negócio desse. Não só a classe média, mas inclusive a economia de um país baseada nisso, né? Uma cultura de morte expressa no hedonismo, de relativismo ético, jogos de poder, o uso da pessoa humana. Uma secularização que decretou a morte de Deus e, ao fazer isso, desumaniza a pessoa humana. Há muitos sinais de morte na nossa cidade. A cultura expressa isso, a música, a arte, a política, os conflitos étnicos, a violência urbana. Foi interessante ler um livro do Ernesto Sábato, Antes do Fim. Esse livro a Companhia de Letras lançou no Brasil. Eu peguei esse livro no aeroporto na Colômbia, em Bogotá. Voando para o Brasil, eu não consegui dormir lendo o livro. Chama-se Antes do Fim. Ernesto Sábato era um físico nuclear que abandonou a física e virou artista. Ele achava que pela física, com a matemática, ele ia conseguir entender a vida perfeita. Mas ele percebeu que a matemática não tinha essa perfeição transcendental que ele queria, abandonou tudo isso e virou artista e escritor. Ele era tão exigente que ele escrevia os seus livros e jogava na lata do lixo. A esposa que pegava escondido os livros, entregava para os editores e ele virou best-seller. Quando a Argentina terminou o processo de ditadura militar, a direita e a esquerda escolheram Ernesto Sábato para conduzir aquele processo Argentina Nunca Mais, que virou aquele livro Argentina Nunca Mais, que depois inspirou o Brasil Nunca Mais também. Tamanha reputação de Sábato. Ele morreu há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, com 90 e budoada de anos, quase cego. E pediram a ele, quando estava perdendo toda a visão, que escrevesse uma carta aos jovens. Ele escreveu esse livro, Antes do Fim. Ele estava ficando completamente cego, que é uma carta à juventude da América Latina. Nesse livro, o Sábato diz o seguinte: somente os estúpidos acreditam que as drogas é um problema de ordem policial. As drogas é um problema de ordem espiritual. Sábato não era cristão, ele era agnóstico completamente, mas ele reconheceu, disse, há uma sede, há uma busca. Drogas não é um problema de polícia, é um problema espiritual. Olha só as pedras clamando, dizendo para a gente. É esse o problema de fundo.
Vale a pena ler esse livro, Antes do Fim, Companhia das Letras, Ernesto Sábato. Terminando essa parte, diante desse plano de redenção de Deus, como povo de Deus, à luz do comportamento de Jonas, a primeira tarefa é nos avaliarmos a nós mesmos. É impressionante que Jonas tinha 2 ídolos no seu coração, e eram 2 ídolos que não tinham imagem, e esses são os ídolos mais perigosos. Um ídolo para Jonas era o nacionalismo judaico dele. Ele era um profeta do êxito de Israel. E o outro ídolo no coração de Jonas era a sua reputação. Como eu, profeta de Israel, vou lá para Nínive pregar a conversão dos nossos piores inimigos. Percebam bem, 2 ídolos que não há imagem. Esses são os mais perigosos. Muitas vezes nós criticamos a idolatria de outras expressões religiosas por causa das suas imagens, e esquecemos que nós também podemos cultivar ídolos que não têm imagem e são terríveis. Esses são mais terríveis porque não são reconhecíveis muito facilmente. No caso de Jonas, o seu nacionalismo e a sua reputação. Nós podemos ter outros ídolos sem imagem, os quais impedem que a gente entre em sintonia com o coração de Deus. Então, o primeiro desafio para a gente aqui, como povo de Deus, chamado por Deus para trazer a cidade para Deus, é rever nossa conduta e ver se a nossa conduta, apesar da profissão e da confissão correta, corresponde, se está em sintonia com a ação de Deus. E aí pensar e confessar, né? Sem sintonia com o coração de Deus, nós vamos perder a capacidade de agir na história da forma como Deus quer que a gente aja. Jonas, com seus ídolos sem imagem, criou um bloqueio na sua percepção da realidade, de tal forma que Deus vai ter que levá-lo agora para um tratamento especial no ventre do peixe.